Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer PET 1, semana 3 do terceiro ano aí para vocês, tá bom? Semana 3, o mundo moderno e a sociedade que vivemos, diversidade cultural. Vamos lá, estudantes. Tema: diversidade cultural. Olá, estudantes. Antes de começar as atividades da semana, pense e responda: o que é cultura? E aí, gente, o que é cultura? Cultura, de uma forma mais ampla que eu vou falar para vocês, é toda forma de conhecimento humano, ok? Isso é de uma forma mais ampla. A cultura que é melhor que a outra? Não, gente, porque toda cultura é uma forma única do conhecer humano, tá bom? É uma forma única. Então não existe culturas melhores que as outras, tá bom? Vamos lá. Se você acha que sim, quem define qual a melhor e qual a pior cultura, né? E quais os critérios? Como eu falei para vocês que não tem, né? Mas as pessoas usam os critérios das suas próprias culturas para julgar a das outras. Isso é muito comum, tá, gente? Só para passar e lembrar vocês. Não precisa anotar ou escrever no caderno. É só um exercício mental para darmos continuidade a mais uma semana. Dessa vez, nós vamos abordar um dos aspectos mais fundamentais de toda e qualquer sociedade, a cultura. Com certeza, gente. Olha só, o que engloba a cultura? A cultura engloba praticamente tudo, né, gente? Praticamente tudo. A nossa política, a nossa economia, a nossa moral, a nossa língua falada, né? A religião, a arte, a arquitetura, os costumes, a ciência, a alimentação, entre diversas outras coisas, tá bom, gente? É muito, tudo é cultura, né? Isso que eu vou pular, que isso não tem nada a ver, tá bom? Vamos lá. A antropologia é o estudo da cultura humana, como nós procuramos compreender a sociedade e precisamos entendê-la nos mais variados detalhes e expressões. Por isso, estudamos a cultura, pois ela engloba todo o conhecimento humano. Ok, gente? Por isso que agora na sociologia nós devemos estudar a cultura, porque a sociologia estuda o conhecimento humano, né? A sociedade humana, né? E se relacionando, e o que é produzido disso é a nossa cultura, né? É os nossos conhecimentos, por isso a sociologia, a antropologia e a ciência política estudam essa questão, ok? Olha, vamos lá. É comum ouvirmos que cada país tem a sua cultura, mas você já parou para pensar que isso não é totalmente certo? Vamos continuar aí, gente. Olha só, dentro de um mesmo país, há povos e etnias diferentes. No Brasil, por exemplo, há povos indígenas com... Aqui está escrito linguagens, tá, gente? Mas isso é um erro do PET. É com línguas, tá? Não se inferioriza a língua dos índios falando dessa forma dela, tá? Falando que ela é uma linguagem, que ela é uma categoria abaixo. Ela é uma língua igual a nossa, tá bom? Com línguas e formas de viver distintas entre si, ok? As comunidades ribeirinhas possuem costumes diferentes das grandes cidades ou do interior árido do sertão. Os quilombolas, comunidades tradicionais formadas durante o processo de escravização de negros, da população negra, né? Os seres humanos negros foram escravizados pelos brancos, no Brasil também, ok? E o sotaque? A forma de cozinhar, o tempero, até a moradia, né? Aí no caso lá em cima vocês viram como arquitetura, tá bom, gente? A forma como a gente constrói as nossas casas. Basta viajar um pouco pelo Brasil para encontrar inúmeras diferenças. Ou seja, a cultura de um país não é única e nem fixa. Ela se altera inclusive com o tempo. Afinal, nós conversamos da mesma forma como as pessoas conversavam antigamente? Não. Comemos as mesmas coisas? Não. Não estudamos, não trabalhamos e não temos
os mesmos costumes, que eram comuns há décadas ou séculos atrás. Por isso dizemos que a cultura é viva e ela se transforma em constantes mudanças. Então, gente, para entender isso aí melhor, né, vamos explicar aqui ponto a ponto para vocês. A cultura, ó, vamos para primeiro esse ponto aqui, ó. A cultura de um país, né, na segunda linha aqui, logo à frente, ou seja, a cultura de um país não é única. Gente, sempre lembrando, as culturas de um país são diversas, ainda mais um país, vamos dizer aqui, de proporções continentais, igual ao nosso, né, onde a gente tem diversos climas, diversas pessoas em diversos lugares do mundo, né, que se reuniram aqui, né, e eles trouxeram os costumes das suas terras, né, e mais o costume da nossa terra aqui, que se misturou, vamos dizer assim, e foi se criando esse multiculturalismo aí, tá bom, gente? No nosso país. Então, o país não tem uma única cultura, cada estado tem sua cultura, cada cidade tem aspectos próprios de uma cultura daquela cidade, cada local daquela cidade tem aspectos próprios e costumes próprios daqueles locais. Então a cultura é uma coisa assim que ela se modifica muito, muito mesmo por cada local, ok? Beleza? Ó, vamos lá. Ela se altera inclusive com o tempo. Então cada um desses locais, gente, cada estado, cada cidade, cada bairro, cada local, cada pequeno local desse, a cultura nele vai mudando de acordo com o tempo que passa. Então, olha só como é que a cultura é uma coisa grande e que se modifica a todo tempo, ok? Afinal, não conversamos da mesma forma como as pessoas conversavam antigamente. Olha só, não comemos as mesmas coisas, outro ponto. Não estudamos, não trabalhamos, não temos os mesmos costumes que eram costumes há décadas e séculos atrás. Por isso dizemos que a cultura é viva e ela se transforma, e esta em constante mudança. Então, gente, a nossa cultura ela é viva, ela se transforma, tá bom, gente? Não existe cultura melhor ou pior que a outra. E é sempre bom lembrar, gente, que no nosso país existe muito a questão né, de reduzir a nossa cultura, né? Que tudo que faz parte da cultura do brasileiro é pior, né? Por exemplo, o funk, né? Ou as nossas raízes indígenas, né? Raízes que nós matamos, né? Que o povo mata todos os dias, né? Isso é muito pesado, tá, gente? A valorização do povo brasileiro passa do reconhecimento das nossas origens, tá? Nós só vamos nos valorizar a partir do momento que nós reconhecermos nossas origens, reconhecer que houve um massacre dos povos indígenas, tá bom? Reconhecer que houve a escravização dos povos negros no Brasil e que os brancos foram supervalorizados. A partir desse momento que nós reconhecermos as nossas falhas como povo, né, como população, né, e sim passar a valorizar as nossas raízes, aí sim o povo brasileiro vai entender mais sobre o que é cultura e como a cultura do nosso país é grande. E que nós não precisamos nos vender, né, à cultura estrangeira, né, valorizar mais a cultura estrangeira do que a nossa própria, tá bom? Aqui nós temos uma foto, desculpa, um quadro do Oscar Pereira e Silva, tá bom? Que aqui é o desembarque de Pedro Alves Cabral em Porto Seguro em 1500, né? Para mim, chamei o início do fim, né? O início do fim é muito claro aqui para a gente falar, né? É o início do fim das populações indígenas, né? Foi aí que começou o grande massacre, tá bom? Só para lembrar vocês. Vocês já estudaram que os povos sempre estiveram em contatos entre si durante a história da humanidade, seja através do comércio ou mesmo por disputas territoriais. Aí, gente, a gente vai colocar assim, pelo comércio e pelas guerras, tá bom? Guerras, tá bom? Antigamente era só guerra, o povo se matando, né? A troca cultural ocorria sim, mas era através da morte, através da guerra, tá bom, gente? E do comércio também.
Ao entrar em contato, culturas diferentes influenciam umas às outras, de linguagem e religião. Gente, muito legal de ver isso aí é nos Vikings, tá? Tem uma série que chama Vikings, ela é bem violenta, tem algumas conotações sexuais, mas ela traz muito isso da cultura, né? Eles trazem muito isso, por exemplo, da cultura cristã com a cultura nórdica, né, gente? E esse impacto aí, né, dos pagãos, né, que são considerados as pessoas que não são cristãs, né? Seria o meu caso, né, que eu não sou cristão. E esse atrito, né, gente? Esse contato, né, de como ocorria, de como era a curiosidade do homem para saber e conhecer a outra cultura, né? E como a gente tem até hoje, né, gente? Quando a gente for visitar um outro país, a gente vai ter aquela curiosidade de saber como é a cultura do outro, como eles se relacionam, como se dá. É muito bacana, tá bom, gente? Vamos lá. Entrando em contato, culturas diferentes influenciam umas às outras, línguas e religião. Esse processo se intensificou com o desenvolvimento das navegações. Na Era dos Descobrimentos, período iniciado em 1500, né, no século XV que está ali, foi marco no que chamava a globalização. Hoje, com o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação TIC, o mundo está cada vez mais globalizado e as transformações sociais e culturais mais rápidas. É importante estarmos atentos a esse processo, pois as mudanças culturais impactam nossa vida de maneira como pensamos, como trabalho, organização social e não só nos nossos presentes, mas nos nossos futuros também. Gente, aqui eu boto assim bem o pé no freio nessas questões assim da globalização, tá? Digo pelas questões que vocês já estudaram em geografia e que vocês estudaram no primeiro ano, tá bom? Porque qual globalização estamos falando, gente? É daquela globalização que impõe a cultura estrangeira a nós brasileiros, né? Aí eu quero que perpassem pela cabeça de vocês a valorização da nossa própria cultura, tá bom, gente? Entender as nossas próprias ações, tá bom? Lembrem-se disso, tá? Qual globalização estamos falando? Uma globalização que nos rebaixa ou a globalização onde a gente pode mostrar a nossa cultura e nos valorizar? Tá bom? Pensem sobre isso, tá bom? E outra coisa, a questão das tecnologias, né? Que alguém vai pensar, mas nós vamos ver na era pré-histórica? Não tem nada a ver com isso. Valorizar os nossos costumes, a nossa língua, os nossos eus, né? E a nossa sociedade não quer dizer que nós vamos negar a tecnologia, né? Mas sim apropriar dela de forma com a nossa cultura, ok? Leia o texto abaixo e faça um pedido. Olha, essa questão é uma pegadinha, tá, gente? Uma sociedade multicultural é aquela em que, em um mesmo território, abriga povos de origem culturais distintas. Brasil, o mundo, né, é multicultural, tirando alguns pontos onde alguma outra cultura determinada domina, tá bom, gente? As relações entre grupos podem ser de aceitação, tolerância ou conflito e rejeição, tá? Temos aí grandes conflitos aí, tá, gente, por causa de cultura, diga-se de passagem. Tá? Isso vai depender da história da sociedade em questão, das políticas públicas propostas pelo Estado e principalmente do modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõe para todas as outras. Isso é importante pensar, tá, gente? Como que isso acontece? A convivência entre as culturas diferentes não é uma questão nova, mas que se intensificou nos últimos anos devido a acontecimentos marcantes. Então, gente, o contato entre culturas, né, gente? Isso não é uma coisa nova, que nem foi dito aqui, né? Mas por que ele tem se intensificado? Porque cada vez mais o ser humano tem evoluído com a sua tecnologia, tanto de comunicação, né, como temos a internet, o telefone, a televisão, o rádio, a carta, todas as tecnologias de comunicação e também as tecnologias de transporte que permitiam conectar um local do mundo ao outro, ok? Desde da carroça, passando da caminhada, cavalo, carroça, carro, carruagem, navio, trem e avião, foguete. Tá bom? Todos esses são meios de transporte que conectam o mundo.
Então isso causou a intensificação dos contatos humanos, tá bom? E aí o contato entre culturas diferentes. Considerando as alternativas abaixo, marque a opção errada frente aos vários aspectos presentes no mesmo país que podem se alterar ou se diferenciar culturalmente entre os diversos grupos sociais, tanto por conta de características geográficas como pelo decorrer da história. Gente, olha como é que é pegadinha. A alimentação e a linguagem podem se diferenciar entre os povos dentro do mesmo país, dentro do mesmo local? Sim. Letra B. Religiosidade e moral podem variar? Sim, podem sim. Arquitetura e costumes? Sim, podem sim. Arte e valores estéticos? Sim, podem sim. Nenhuma das alternativas. Tá bom, gente? Ó, alimentação e linguagem. Primeiro ponto. Vocês se alimentam, por exemplo, igual o pessoal do Nordeste ou do Sul se alimenta? Não. Vocês têm as mesmas expressões? Todos falam português, né? Mas, e aí? Mas o português é igual? Vocês falam bate? Ou oxe, meu rei? Não falam, vocês falam uai. Não é, galera? Vamos lá. Religiosidade e moral. Gente, a religiosidade é uma coisa tão diversa no nosso país, né? Nós temos as religiões. Tudo bem, vamos pontuar aqui, né? Que nosso país somos um país de maioria cristã, né? Mas existe sim os bandistas, existem sim, né? Os candomblecistas, existe sim judeus aqui no Brasil, islâmicos, ateus, né? Vamos falar aí, pessoas de matriz de religiões indígenas, né? Desculpa aqui não saber quais, vamos aí, e entre outras religiões que existem aí, tá bom? Moral, né? Não, moral é uma coisa que varia assim demais, mas muito mesmo também, né? A moral dos atos, né? Tem pessoas que acham, por exemplo, se beijar no meio da rua é um ato moralmente não aceito, outros aceitam, né? Tem todas essas questões. Arquitetura. Vocês já notaram que as casas, por exemplo, do pessoal lá do sul é diferente daqui? Tudo bem que agora a gente já tem mais ou menos um padrão de casa mais moderno ocidental, mas varia também, tá bom? Conforme as querências. Costumes. Não, os costumes modificam num tanto, gente. Cada um tem o seu costume, por exemplo, tomar um banho quente, um banho gelado. Você acha que você vai tomar um banho gelado lá no Nordeste, um banho quente lá no Nordeste de manhã? Não, você vai tomar um banho gelado, porque lá é calor, né? Você acha que lá no sul do país vocês vão, por exemplo, às vezes tomar banho todo dia? Não, às vezes o local é frio, você não sai de casa, você toma banho, sei lá, a cada 2 dias. Tem pessoas que são assim, são costumes. Artes. Não, gente, a arte modifica assim imensamente em pequenos lugares, tá? E vocês podem ver os diversos gostos artísticos que vocês mesmos têm. Valores estéticos, né? Então, gente, o que é belo para mim, na minha cultura, não é belo para você na sua cultura. E isso muda muito aqui no país também, tá bom? Nenhuma das alternativas. Vamos lá. Colonizar afirmava em 1912, um eminente jurista, é relacionar-se com os países novos para tirar benefício dos recursos de qualquer natureza desses países. Logo, aproveitar deles, aproveitá-los no interesse nacional e, ao mesmo tempo, levar a populações primitivas, olha como é que já está a tratativa aí das populações brasileiras, né? Não se encaravam no mesmo grau de racionalidade, isso é um preconceito, tá bom? Não por a questão antigamente, né? Mas se for pensar atualmente, tá? Não sendo anacrônico aí no ponto. A cultura intelectual, social, científica, comercial e industrial do apanágio das raças superiores. Olha só, gente, lembrando aí a PET semana 1, né? Não existe raça superior a outra. A colonização é, pois, um estabelecimento fundado em um país novo por uma raça e civilização avançada, entre aspas aí, tá, velho? Avançada para realizar o duplo fim, acabamos de indicar.
Aí vamos lá, a luta contra a metrópole, Ásia e África. Olha só, gente, sempre bom pensar, né? Não somos nós que fomos colonizados, tá? O imperialismo foi a colonização da África e da Ásia. Apanágio. A palavra usada no texto significa benefício que se concede a um certo grupo em detrimento dos demais grupos privilegiados, ou regalia. De acordo com a passagem acima, podemos dizer que, na visão do eminente jurista, ao explicar o objetivo de colonizar outros povos e terras, este considerava os aspectos abaixo, exceto respeito e a cultura e aos costumes e a religião dos povos. É a letra A, gente. A letra A que acerta aí, porque não respeita nada aí. Né? Lá em cima você vê que não há respeito, e aqui está citando o respeito à cultura, os costumes e religiões. Né? Ali ele falou assim, não, nós somos superiores, nossa cultura é superior, tudo nosso é superior, nós vamos impor ela. Tá? Aí, exceto, então, é a letra A. B, porque a B não é? Os benefícios econômicos do colonizador, tá certo, fala ali que quer ter benefícios. A ideia de inferioridade cultural dos povos colonizados também foi falado no texto. A colonização como algo que pudesse trazer vantagem à população nativa, certo? Porque estão trazendo a cultura deles, então eles vão evoluir, né? Segundo o pensamento lá. E a letra E, a noção de que povos melhores que os outros também trazem. Então o exceto é a letra A. Pessoal, vamos finalizar aqui, tá bom? Forte abraço para vocês, espero ter ajudado. Até semana que vem. Tudo de bom para vocês, tá bom?